Boa noite a todos. Que a paz de Deus permaneça conosco, no nosso ambiente, nos nossos corações. Para dar início, nosso irmão Ricardo e Cláudio vão cantar a música do nosso mentor Padre Germano, para que a gente prepare o nosso ambiente para a leitura da mensagem e a prece inicial. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Cláudio. Vamos fazer agora a leitura de uma mensagem. O livro é Livro da Esperança, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E a mensagem diz assim: conceito do bem. Sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que estás no céu. São palavras de Jesus que estão em Mateus, no capítulo 5, versículo 48. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei da justiça, do amor e da caridade na sua maior pureza. Está no capítulo 18, item 3. Toda vez que ouças alguém referindo-se ao bem ou ao mal de alguém, procura discernir. Conheces o amigo que escalou a eminência econômica. À vista da felicidade com quem maneja a moeda, há quem o veja muito bem situado nas vantagens materiais. No entanto, via de regra, se lhes radiografasse os sentimentos, nele encontraria um escravo da inquietação, detido em cadeias de ouro. Assinalas o homem que alcançou a respeitabilidade política. Então, logo surge no vértice da administração, há quem o veja muito bem colocado nos interesses do mundo, mas frequentemente, se fotografasse as telas do espírito, nele surpreenderia um Marte de cerimoniais e banquetes constrangido entre as necessidades do povo e as exigências da lei. Admiras o companheiro que venceu as próprias inibições, elevando-se à direção do trabalho comum. A face da significativa remuneração que recebe,
Há quem o veja muito bem posto na esfera social. Contudo, na maioria das vezes, se observasse as mais íntimas reações, acharia nele um prisioneiro de sufocantes obrigações, sem tempo para comer o pão que assegura aos dirigidos de condição mais singela. Elogias o cientista que fornece ideias de renovação e de conforto. Ao fitá-lo sob os lauréis da popularidade, há quem o veja muito bem classificado na galeria da fama. No entanto, quase sempre, se lhe tateasse a alma por dentro, nele se surpreenderia com o atormentado servidor do progresso, clamando ansiosamente pela simplicidade e pelo repouso. Reajustemos assim o conceito do bem diante da vida. Em muitas circunstâncias, o dinheiro suprime aflições, a autoridade resolve problemas, a influência para as dificuldades e a cultura clareia o caminho. Por isso mesmo, toda pessoa que obtém qualquer parcela mais expressiva de responsabilidade e de destaque mostra-se realmente muito bem para combater o mal e assim liquidá-lo. Entretanto, caso venha utilizar-se dos bens com que a vida enriquecesse as mãos apenas para cuidar de si mesmo, sem qualquer preocupação na garantia do bem devido aos outros, seja onde seja, semelhante criatura estará simplesmente bem mal. Então, a mensagem é bem simples, né, e explicativa. A gente pensa em ganhar dinheiro, achando que o dinheiro vai resolver o problema. E a gente vê nas entranhas daqueles que têm muito dinheiro, que eles têm mais problema do que nós. Então, que agradeçamos a Deus, nosso Pai, por estarmos aqui mais um dia, reunidos nessa casa abençoada. Obrigado, Pai, por nos dar essa permissão. Obrigado, Pai, por essas portas estarem abertas para nos socorrer e nos acolher, enquanto enfermos do corpo e muito mais ainda enfermos da alma. Nós encarnados e tantos irmãos desencarnados, que aqui foram trazidos para receber o tratamento, para receber o esclarecimento, para receber o alívio das suas aflições e das suas dores. E tantos que trabalham pelo bem de verdade, como a mensagem nos trouxe. Esses mensageiros de Deus, que são os trabalhadores da casa, que se dedicam com muito amor, mas amor de verdade, a todos nós encarnados e desencarnados. Agradecer a Deus, nosso Pai, por esses bondosos mensageiros que aqui estão, cuidando da casa, cuidando das atividades da casa, cuidando de nós trabalhadores, cuidando de nós frequentadores, cuidando de nós encarnados e desencarnados. A nossa gratidão, meus irmãos. Que Deus os abençoe sempre e cada vez mais, para que vocês continuem sendo esse mensageiro do Pai, junto de nós ainda tão devedores. Agradecer ao nosso Mestre Jesus pelos ensinamentos e por estar reunido conosco também. Agradecer ao nosso mentor Padre Germano pela dedicação incansável à casa e a todos nós da casa. Pedir a espiritualidade amiga que nesse momento de estudo possa envolver, inspirar, intuir o nosso querido irmão Sérgio, que fará uso da palavra, para que ele possa trazer a cada um de nós um pouco daquilo que precisamos colocar dentro dos nossos corações. E assim, Pai, agradecidos por esse momento, reunidos na tua casa, pedimos a permissão para dar por iniciada a reunião dessa noite. Graças a Deus, e em nome de Deus, nosso Pai, está iniciada a reunião. O nosso agradecimento mais uma vez ao nosso irmão Sérgio, que está aqui conosco, né, doando o seu tempo, o seu conhecimento e as suas experiências para que a gente possa sair daqui e com certeza sairemos um pouco melhor do que aqui chegamos. Muito obrigado, meu irmão.
Boa noite a todos. Boa noite. É com muita alegria que eu volto a essa casa, que é uma casa de amigos, né? Amigos, né, queridos, né? É como se fosse a extensão da minha própria casa aqui. Eu fico muito feliz de retornar a essa casa para falar, né, do Evangelho de Jesus. E hoje a gente vai falar sobre uma parábola que é bastante conhecida, né? Acho que todo mundo já ouviu falar dessa parábola, pelo menos já ouviu falar da existência da parábola, que é a parábola do bom samaritano. Mas a gente sabe que, e isso daí é comprovado pedagogicamente, que o aprendizado ele é por repetição. Então, a gente tem consciência que nós somos crianças espirituais, né? Como Jesus disse, né, deixai que venham a mim as criancinhas, ele está falando de nós, que nós somos crianças espirituais ainda e que precisamos aprender muitas coisas. E então a gente repete, vai repetindo, né, várias lições, principalmente as lições que saíram da própria boca do mestre, para que a gente possa entender, né, e ir aprendendo um pouquinho mais. Nesse ponto, eu sou aquele que tem que aprender mais, porque eu ainda não aprendi, estou aqui. Então, a gente vai falar sobre a parábola do bom samaritano. Antes de começar a falar sobre a parábola, eu vou começar a falar um detalhe que é um detalhe importante, mas que muitas pessoas, às vezes, não se dão conta. Essa parábola, ela só está em Lucas, no capítulo 10, versículos 25 a 37. Eu vou ser honesto com você. Eu nunca fui um cara de ficar decorando versículo, capítulo, né? Não tem esse hábito. Eu gosto mais de entender do que decorar. Porém, esse detalhe aqui é um detalhe importante, porque essa parábola só tem em Lucas. Não tem nos outros 3 evangelhos. E aí, a gente vai entender algumas coisas. Em primeiro lugar, quem foi Lucas? Lucas foi um médico grego. Não conheceu Jesus, né? Os outros 3 evangelistas conheceram Jesus. João, apóstolo de Jesus. Mateus, apóstolo de Jesus. E Marcos, filho de Marta, né? Então, cujo nome era João Marcos, que era criança e que conviveu com Jesus quando criança, porque era aonde Jesus, que vinha, quando viajava da Galiléia para Jerusalém, era onde eles ficavam, né? Era o pouso deles, porque Marta era irmã de Maria e de Lázaro. E foi ali, inclusive, na casa deles, que eles fizeram a que a gente conhece, chamado a última ceia, né? A cena que é feito pela Páscoa judaica, né? Que os judeus comemoravam a libertação da escravidão do povo judeu do Egito. Então, Lucas, ele é um ponto fora da curva. E Lucas era grego, não era judeu. Então, o evangelho de Lucas, ele é um evangelho diferente. Porque ele não foi escrito para os judeus. Ele foi escrito para os gentios. Porque Lucas era gentio, era grego, era médico. E era discípulo de Paulo. Paulo de Tarso. Não só discípulo, mas amigo de Paulo de Tarso. Amigo, você sabe aquela amizade que dura, né, muito tempo, depois, inclusive até depois do desencarne? São amigos até hoje. E dizem, fofoca espiritual que eu vou falar aqui, dizem a boca miúda que esse evangelho
na realidade, foi um evangelho de Paulo que Lucas terminou porque Paulo não teve tempo de terminar, porque Paulo foi preso, ficou preso em Roma, né? E sabia que o tempo dele não estava, ele não ia conseguir, então ele passou a missão para Lucas. E é interessante, e isso daí é fofoca, não digo que é verdade, não, mas tipo assim, né, diz a boca miúda, que o que aconteceu, que o evangelho de Lucas é um evangelho que foi basicamente, né, teve como fonte básica Maria de Nazaré, quando ela estava morando com João Evangelista na cidade de Éfeso, na casa da Santíssima. Claro, né, Lucas também bebeu da fonte de Pedro, bebeu da fonte de João, bebeu da fonte de Tiago Menor, né, da Casa do Caminho, e de tantos outros apóstolos que formaram, né, e outros discípulos, formaram um compêndio de escritos, do qual ele depois leva esse evangelho para Paulo, e Paulo dá o de acordo dele, está lá nos Atos dos Apóstolos, então ele publica um evangelho que não foi feito com aquelas tradições judaicas, foi feito para os gentios. Então a cabeça de Lucas era voltada para os gentios, e o mais interessante, porque Lucas escreveu esse evangelho em grego, não foi em aramaico nem em hebraico. Então, a gente já começa a entender algumas coisas de interessantes. Por que só Lucas achou que a parábola do bom samaritano valia a pena ser contada? Porque Mateus, Marcos e João, a parábola do bom samaritano não tem. Tem algumas citações, né, sobre isso. E aí a gente vai falar um pouco sobre como isso aconteceu. Por que Jesus falou a parábola do bom samaritano? Jesus estava, né, pregando, né, ao povo lá, e alguns publicanos, para quem não sabe o que é publicano eram cobradores de impostos. Eles eram judeus que cobravam impostos para os romanos, o povo dominador da época. E os publicanos, eles eram odiados, desprezados, execrados. Eles eram, né? Então, alguns publicanos e algumas meretrizes se achegaram para escutar o que Jesus estava pregando. E aí, os fariseus, que andavam querendo pegar Jesus em blasfêmia, estavam sempre fazendo aquelas perguntas, como tipo assim, né? Você acha que é justo pagar o imposto a César? Lembra dessa? Essa pergunta é uma pergunta extremamente capciosa, porque dependendo do que ele respondesse, ele era preso na hora por Roma, ou então ia direto para o Sinédrio, como blasfemador. Mas Jesus, ele não é, o governador espiritual do planeta, é o Cristo planetário. Imagina você estar frente a frente, ali, tete a tete com o Cristo planetário. Você imagina você estar de frente com o olhar de Jesus? E então, os fariseus começaram a dizer, começaram a murmurar, né, como eles falam, né, cochichar, por que ele anda com gente de má fama? Por quê? Ele era profeta, porque o povo, pelas curas que ele fazia, mas os fariseus. E aí Jesus, escutando, fala para eles 3 parábolas.
Primeiro, ele fala a parábola da ovelha perdida. A segunda parábola, ele fala da dracma perdida. E, por fim, ele fala da parábola do bom samaritano. Que ele fala da parábola porque o fariseu, doutor da lei, né, não se dá por vencido, pergunta para ele: mestre, que farei para ter a vida eterna? E aí Jesus dá uma lição ao fariseu. Chega para o fariseu que ele, por seu próprio título, né, eles eram aqueles que estudavam a lei e ensinavam a lei, não só, né, a lei mosaica, na Torá, como também a lei oral, porque os judeus também tinham a lei oral, que era aquela lei do dia a dia, aquela lei que os presbíteros mais velhos, eles geralmente eram aqueles, né, nos lugares mais ermos, quem tinham a outorga, né, de poder resolver as questões. Fulano me roubou no peso de não sei o quê, aí eu combinei com ele tanto, ele não me pagou, e aí eles levavam isso. Então os fariseus, eles dominavam a lei oral e a lei escrita, que era o Pentateuco mosaico, né? Que a gente sabe são os 5 primeiros livros da Bíblia. Bom, então, Jesus chega para o fariseu, conhecendo ele, e chega para ele e pergunta assim: o que está escrito na lei? Mais ainda, o que leis? Por que Jesus fala isso? Porque ele sabia que se ele deixasse aberto, o fariseu ia abrir uma verborragia, ia ficar falando 2 horas dali, e ia confundir Jesus. Então chega e fala: por que você lê na lei? Obriga o fariseu a repetir o que está na lei. E ele falou assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu amor, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo. O fariseu respondeu, e Jesus disse: disseste o bem, faze tu o mesmo e viverás. E aí o fariseu, não se dando por vencido, por rogado, vendo que ele pergunta para Jesus: e quem é o meu próximo? E aí, a razão da parábola do bom samaritano. A história está aqui, ó. Eu vou ler para vocês. É melhor pedir para o Gilvan ler, porque assim fica melhor 2 vozes, né? Senão vocês vão dormir. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse: que está escrito na lei, como lês? E respondendo ele, disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E aí Jesus respondeu: respondeste bem, faz isso e viverás. E aí é onde entra a questão. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E é onde Jesus conta a parábola do bom samaritano, né? E aí Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e ele caiu nas mãos dos salteadores, os quais depois despojaram e, espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo, passou de largo. De igual modo, também passava no caminho um levita, chegando àquele lugar, e vendo, passou também de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo,
moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, ateou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, pondo sobre o seu animal, levou para uma estalagem e assim cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros, deu-os ao hospedeiro e disse: cuida dele, e tudo que demais gastasse, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Jesus ainda dá outra lição nele no final da parábola. Por que Jesus faz isso? Porque ele sabia que o fariseu sabia, né? E aí, né, é aquela velha história, né? Você perdeu uma grande chance de ficar calado. Ainda bem que não, né? Porque senão a gente não estava aqui falando sobre a parábola. Bom, vamos lá. Vamos falar um pouco dos personagens da parábola. Em primeiro lugar, parábola. Todo mundo sabe o que é uma parábola? Muita gente sabe, mas algumas pessoas não sabem. Parábola é uma coisa que é parecida com fábula. Parábola é uma história que conta outra história. É uma história de coisas, fatos conhecidos, de fatos cotidianos do nosso dia a dia, mas que na realidade ela se refere a uma outra história que está oculta, né? É como se toda parábola tem uma moral da história, podemos dizer entre aspas assim como as fábulas. E a parábola é uma figura de linguagem que Jesus utilizava bastante. Não só ele, existem outros pedagogos ou outras pessoas que utilizam essa figura de linguagem justamente disso. Mas Jesus era mestre nisso. E Jesus fazia o ensino dele por parábolas porque ele cumpria as profecias de Isaías. Não só de Isaías, como de outros, mas principalmente a de Isaías, que anunciava o Messias e falava que ele, o Messias, viria falar por parábolas. E as parábolas, pelo fato dela ter um sentido oculto, o que acontecia? A maioria do povo não entendia, mas achava as histórias bonitas. E essas histórias, então, elas permaneceram, ficaram e até hoje estão conosco. Né? E era por isso que ele falava: quem tenha ouvidos de ouvir, ouça. Porque aqueles que podiam entender o que ele estava querendo dizer, né, eram chamados ouvidos de ouvir. E Jesus explica 2 parábolas no Evangelho para os seus discípulos, ele mesmo explicando que é a parábola do semeador e a parábola do joio e do trigo. Mas, vamos lá. Ele começa a falar que um certo homem vinha descendo no caminho de Jerusalém para Jericó. Um certo homem. Quem é esse homem? Não sabemos, né? Ele foi, né, assaltado, né? Ele foi assaltado, foi atacado por salteadores. Se ele foi assaltado, é porque ele tinha bens, né? Provavelmente devia ser um mercador, não sei, eu estou aqui pensando alto. E eles roubaram tudo dele, bateram nele e o deixaram, né, jogado no chão, semi-morto. Me corrija se eu estiver errado. Então, aqui no meio quem é esse homem? Esse homem é alguém, uma pessoa qualquer. Jesus não nomeia esse homem. Ele diz que é um homem que foi assaltado e que perdeu todos os seus bens e ficou lá no chão, semi-morto. Então, vamos pensar junto. Quem será que simboliza, né, esse homem?
esse homem pode ser qualquer um, pode ser até uma mulher, não é verdade? Então, esse homem, se ele pode ser qualquer um, pode ser qualquer uma mulher, ou até uma mulher, ele representa a humanidade, representa cada um de nós que estamos no caminho. Então, a primeira figura da parábola, Jesus, então, ele centra, tá? O personagem, digamos assim, um dos personagens principais, como uma figura qualquer. Ele pode ser judeu, ele pode ser gentio, né? Pode ser brasileiro, americano, não importa. Pode ser qualquer um. Por isso, então, Jesus fala da humanidade, de cada um de nós. O caminho. Isso aqui é uma coisa bastante interessante. Falar um pouco de geografia. Jerusalém é uma cidade relativamente alta. Quando eu falo alta, deve estar uns 300, 400 metros acima do nível do mar. Alta. Quando a gente fala alto, a gente sempre tem como referência o nível do mar. Jericó é uma cidade interessantíssima, porque ela é uma cidade que fica abaixo do nível do mar. E ela fica bastante abaixo do nível do mar. Ela fica mais ou menos 400 metros abaixo do nível do mar. É interessante isso, né? Como é que uma cidade pode ficar... É um vale, um grande vale, uma grande caverna? Não, é uma cidade lá, uma depressão que teve... E lá no Oriente Médio tem muitas coisas assim. Por exemplo, existe o Mar Morto, que também fica abaixo do nível do mar. E é um lago, na realidade ele é um lago, mas que tem um grau de salinidade tão grande, que não tem vida lá. Né? Dizem que só tem umas pequenas alguinhas que fazem lá. Então, o que acontecia? O caminho é de Jerusalém até Jericó. O caminho é uma distância a ser percorrida, né? Então, o caminho, na realidade, ele é algo que nós podemos dizer que é uma experiência. E a gente pode ir, né? É igual vir. Eu vim de Copacabana, eu podia vir de Copacabana para cá de carro, podia vir de ônibus, podia vir de táxi, podia vir de helicóptero, podia vir de bicicleta, né? E a gente vai... Eu vou chegar aqui? Com certeza. Mas eu vou demorar mais ou vou demorar menos. Então, quando nós falamos do caminho, quando Jesus fala do caminho, ele está falando da experiência do homem, da humanidade, que ele tem entre dois pontos. Um ponto A, Jerusalém. Um ponto B, Jericó. O que lembra a gente disso? O que a gente pode deduzir disso? O nascimento e a morte. Fala alto. Pode falar. Aqui pode falar, pessoal. O nascimento e a morte. O nosso reencarnação, o nosso reencarne e o nosso desencarne. Então, Jesus está falando para a gente de uma experiência do caminho que é uma experiência interessantíssima, porque esse caminho, como já falei, era um caminho do mais alto, mais baixo, é um caminho montanhoso. E até hoje, né, aquela região é uma região meio desértica, né? Então você tem no caminho o quê? Pedras,
muitas pedras, tem vegetação não muito alta, né? Uma vegetação mais... né? E você tem, como é que se diz assim, caminhos tortuosos, né? Porque você na montanha você não faz um caminho reto. A não ser que existem alguns projetos de engenharia que os caras fazem isso, mas naquela época ainda não tinha, né? O pessoal ainda não estava com a graduação lá na Sorbonne e tal, não rolava isso. Então, era o caminho que era feito por eles. Então a gente tinha pedra no caminho. Opa, aconteceu alguma coisa. Acho que eu apertei alguma coisa aqui, deixa eu ver. Ah, sim. Voltar aqui. Então a gente tinha pedra no caminho, a gente tinha sombra, né? Tinha árvores, tinha sombra, tinha alguns lugares que o sol era inclemente, mas a gente tinha também, né, cansaço. E naquela época não tinha Uber, então o pessoal ia a pé ou no máximo ia de burro ou cavalo. E demorava uns 2 dias ou mais, até dependendo de como você tivesse, para chegar de Jerusalém até Jericó. E aqui a gente fala aqui do caminho, ó. Jerusalém, Jericó, caminho. Jerusalém tem templo, né? Aí a gente, outra interpretação, ele nos fala, né, da questão da elevação, aonde você em Jerusalém você ora, você está buscando mais a Deus, e Jericó, o mundo e seus apelos, né? Vibração, distância abaixo do mar, simbolismo disso. E aqui a gente tem alguma coisa que acontece no meio do caminho, que foi saqueado, nu, espancado, deixado sozinho, semi-morto. E isso aconteceu com aquele certo homem. Aconteceu conosco. Por que isso aconteceu? Porque ele foi atacado por salteadores. A gente vai falar de salteadores daqui a pouco. Aí, Jesus, ele diz que casualmente, né, por coincidência, vinha passando por aquele caminho um fariseu. Vinha passando por aquele caminho um doutor da lei. Vinha passando pelo mesmo caminho um sacerdote. O doutor da lei, o sacerdote, que ficava no templo ensinando, ele sabia que o dever dele era auxiliar o seu próximo. Ele tinha falado lá do primeiro mandamento. Mas o fariseu, acho que ele estava com pressa, de repente ele tinha um compromisso, né, tinha que fazer alguma coisa na sinagoga, e ele olhou, falou assim, será que... Vai ver que não é judeu, né? E ele passou ao largo. Se passar ao largo, fingiu que não viu. É igual a gente, quando está na rua, passa pelo mendigo e atravessa para o outro lado. Eu já fiz isso, gente. Eu confesso a vocês. E digo uma coisa para você. Eu sei que é duro fazer isso, mas a gente às vezes faz. E a gente tem que começar a entender um pouco que a gente tem que prestar atenção, se conscientizar que nós estamos nesse caminho aí. E a gente, de repente, às vezes é fariseu também. Tá? E aí ele continua falando, ele fala do levita. Olha só, quem é um levita? Um levita, ele é aquele administrador do templo. São aqueles que tomam conta do templo, são aqueles que cuidam das finanças do templo,
são aqueles que cuidam dos sacrifícios, que cuidam de todas as coisas necessárias para as práticas do templo. E o levita também tem conhecimento da lei. E o levita sabe também que ele tem como dever, princípio, atender aquele irmão que ali está necessitado. E o levita, assim como o sacerdote, o que ele faz? Ele faz a mesma coisa, ele passa ao largo. Vai ver que eles iam para a mesma reunião. Estava meio atrasado o levita, o sacerdote passou na frente e ele veio atrás. Bom, vou ler rapidinho. Tendo em vista que o sacerdote e o levita que passaram ao largo, possivelmente perguntou a si mesmo de que lhe valeria a cultura e a preparação espiritual deles se abandonava o próprio desvalimento e, observando o samaritano que se aproximava, não indagou quem era ele, o que era, o que sabia e o que detinha, para onde se encaminhava. Jesus agora está falando da ótica do homem que estava deitado, jogado lá. E ele fala do samaritano. E aqui, ele, de uma forma sutil, na realidade, quem está falando aqui é Emmanuel, não é? É de um livro Justiça Divina de Emmanuel. Ele está dizendo que eles, não... deles abandonava o próprio desvalimento, não indagou, e aí o samaritano não indagou quem era ele, que significa que eles deviam ter indagado quem era, o que sabia, o que detinham, para onde se encaminhava. Eles não quiseram nem saber, simplesmente foram embora. E ele, então, aquele homem, com os olhos, suplica-lhe o amparo no silêncio do coração, agradecendo a bênção, os olhos estendidos ao samaritano, que a gente vai falar ainda. A narração de Jesus fala de dois homens evidentemente qualificados, Emmanuel falando para a gente, para a prestação do serviço, que se deram pressa em se afastar no resguardo das próprias conveniências, e menciona outro completamente desconhecido que se consagrou ao mistério da solidariedade. Com isso, o Divino Mestre conclama as tarefas de auxílio mútuo. Aqui, ó. Basta, às vezes, até muitas vezes, perante os acidentados espoliados do corpo ou da alma, formulamos escapatórias, não só no intuito de sonegar os tributos naturais da fraternidade, em várias ocasiões, instado ao socorro por aqueles companheiros de experiência que sofrem muito mais do que nós, repetimos displicentemente: quem sou eu? Não presto, sou um fardo de imperfeições, ou quem me dera poder. Olha, eu vesti a carapuça, Situemo-nos, porém, no lugar e na angustiosa expectativa do irmão caído na entrada, e reconhecemos que Jesus nos espera como somos e como estamos para servir. Porquanto, servindo, acabaremos aprendendo que todos somos filhos de Deus e que, se hoje desfrutamos do privilégio de dar, talvez amanhã estejamos com a necessidade de receber. Emmanuel, Sugestões da Parábola, Reformador, agosto de 1969. Só para a gente situar, então, nós estamos falando do fariseu, do sacerdote e do levita. E agora a gente vai falar do samaritano. Jesus, ele foi primoroso, como, aliás, não poderia... Ele fala do fariseu, do levita. Por que ele fala do fariseu? Porque eles estavam no topo da pirâmide religiosa de Israel. E ele coloca a nu a hipocrisia daqueles. E ele usa a figura de um samaritano. Quem é um samaritano?
O samaritano era, digamos assim, existia uma rixa entre os judeus e os samaritanos. Todos os dois acreditavam nos Deus únicos. Todos os dois, né, os dois povos eram judeus. Mas todos os dois povos cultuavam a Deus. Só que os judeus cultuavam a Deus no templo em Jerusalém. E os samaritanos cultuavam no templo na Samaria. E os judeus odiavam os samaritanos. Os judeus achavam que eles eram a escória da raça judia. Tanto é que quando um judeu encontrava com um samaritano, ele atravessava a rua e ia para o outro lado. Acho que é assim. E quando ele queria, né, eu tinha que ter uma altercação com um samaritano, geralmente ele falava, né, aquela palavra raca, cuspindo, virando o rosto, que era uma ofensa. É como se você xingasse a mãe, sei lá, desprezível, né, verme desprezível, uma coisa assim. Então, os judeus tinham nos samaritanos aqueles piores pessoas que podiam ser. E Jesus usa a figura de um samaritano, esse irmão, para poder trazer à luz o quê? A misericórdia. Essa parábola fala de misericórdia. Então, esse irmão samaritano, que ele não diz o nome, não diz quem é, ele fala para a gente que pode ser qualquer um, de qualquer lugar, de qualquer classe social. Pode ser um mendigo no meio da rua, porque o mendigo no meio da rua, mendigo não, eu estou sendo aqui, não estou sendo correto, um irmão em situação de rua, porque aquele irmão, ele está temporariamente em situação de rua, amanhã ele pode sair. E nós podemos um dia também estar temporariamente na situação de rua. Mas aquele irmão pode salvar a nossa vida, porque quantas vezes a gente... Olha, a minha mulher, ela uma vez caiu, tropeçou, isso é verdade, ela tropeçou, estava andando na rua, tropeçou, caiu, bateu com a cara no chão, quebrou o nariz. E ela foi socorrida, não foi socorrida por um irmão de rua, mas foi socorrida por um vendedor de uma loja que estava ali completamente estranho. Pegou ela, levou ela, arrumou a cadeira, sentou, viu, chamou o SAMU. Eu só fui saber disso quando ela estava indo na ambulância, que o pessoal do SAMU que me ligou, e eu fui encontrar ela no hospital. Então, Jesus fala para a gente que o samaritano, ele teve compaixão. O que é ter compaixão, pessoal? Ter compaixão é como se a gente vestisse as sandálias, né? É a definição de empatia. A definição de empatia é vestir as sandálias. É uma das definições. Mas compaixão é mais do que vestir as sandálias. É quando nós sentimos, quando nós compartilhamos, nós sentimos a dor do outro em nosso coração. Isso é compaixão. E o samaritano, então, teve compaixão daquele homem, parou, foi lá, né? O acolheu, cuidou das feridas, as pensou. O que é pensar? Pensar não é só pensar, não, gente. Pensar também é quando você passa gaze, é quando você faz um curativo. E ele pensou com azeite e vinho, que era o curativo daquela época. Né? E azeite e vinho, né? O vinho era mais para vinagre, de repente, né? E fazia a asepsia. E ele pega aquele irmão, coloca no seu burro, provavelmente ele devia estar vindo montado no burro, ele desce do burro, coloca o irmão no seu burro
e vai com ele e o leva até uma hospedaria. O samaritano não quis saber se ele era judeu, se ele era samaritano, se ele tinha dinheiro, se ele era da Samaria, se ele estava indo para Jericó. O samaritano, né, não quis saber da vida daquele irmão, mas ele se colocou no lugar dele e pensou, se eu tivesse no lugar dele, eu gostaria de ser atendido. Então ele pegou e fez o atendimento àquele irmão e o levou a uma hospedaria para que ele pudesse receber cuidados. Eu vou pular isso aqui que já estamos na hora, mas 5 minutinhos dá. A hospedaria, gente, a hospedaria é uma coisa linda, porque a hospedaria é um lugar de quê? De repouso. É um lugar de que a gente se recompõe. E a hospedaria simboliza uma coisa incrível. A hospedaria simboliza, e o hospedeiro simboliza o quê? Todo local de refazimento espiritual. O Aprendizes do Bem é uma hospedaria. Os trabalhadores dos Aprendizes do Bem são hospedeiros. Porque eles dão o seu conhecimento, né, estão mais preparados espiritualmente para aqueles que aqui chegam necessitados, né, totalmente feridos, e eles recebem a paga, né, porque o samaritano deu 2 denários, denário, na realidade, era o pagamento por um dia de trabalho, e ele falou, eu vou me ausentar por 2 dias, se você gastar mais eu te pago, dizendo que todo o trabalho que é feito espiritualmente, ele é pago, não em dinheiro. O dinheiro aí não significa dinheiro, mas ele é pago em bênçãos. Ele é pago, né, em bônus horas. Mas ele nos dá felicidade, nos dá, como é que se diz, bem-estar, nos dá paz, nos dá elevação espiritual. Lugar para fortalecimento para as estradas da vida. O socorro vai além dos corpos, vai ao espírito. Lembrem disso. Nós somos hospedaria. Finalmente, vamos falar dos salteadores que eu fiquei de falar. Eu pulei, deixei por último. Por quê? Porque é importante a gente entender os salteadores. O que são os salteadores que nos atacam, nos derrubam, nos roubam, nos deixam feridos, machucados? São as nossas imperfeições, são os nossos vícios, é o nosso egoísmo, a nossa vaidade, o nosso orgulho. São as paixões que o homem cultiva, né? E que muitas vezes derrubam a gente. Muitas vezes nos colocam no chão, muitas vezes nos deixam completamente alquebrados, cheios de feridas. Por culpa de quem? Não sei, mas geralmente nossa. Né? Porque nós tivemos o quê? Uma coisa chamada incúria. Nós não tivemos nós não tivemos cautela. Nós nos deixamos levar. Estamos igual o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Né? Nada contra o Zeca Pagodinho, eu até gosto dele, as músicas são ótimas. Mas não é isso, não é deixa a vida me levar. Nós temos que ter responsabilidade perante a vida, perante nós mesmos, perante a nossa família, perante os nossos amigos.
Então, esses salteadores são aqueles que vão, né, nos tirar do sério, que vão nos tirar, né, a famosa casca de banana que a gente vai escorregar e vai cair. E aí, pessoal, agora vou fazer uma pergunta para vocês. O doutor da lei que estava, agora o doutor da lei que estava, perguntou para Jesus quem é o meu próximo. Voltamos para ele. Agora saímos do imaginário da parábola e voltamos para a realidade. Narrando o acontecido, Jesus recordou o comportamento do sacerdote, do levita, e ele responde: qual dos três te parece haver amado o próximo caído em necessidade? E vocês podem notar que o fariseu, ele não fala o samaritano, ele não falava, então ele usa de uma figura de linguagem, aquele que usou de misericórdia para com eles. E Jesus fala: então vai e faze tu mesmo. E é aí a gente precisa entender que é preciso que a gente não só aprenda a lição, mas pratique. É igual o bolo, fazer um bolo. Né? Você quer fazer um bolo, vai lá na internet, vê aquelas coisas, aquelas imagens, que o cara faz um vídeo. Mas se você não for lá e não fizer a receita, bater lá, botar, você não vai saber o gosto do bolo. E a gente sabe que conhecimento, sabedoria, saber, vem do latim, do verbo sapore. E sapore em latim significa saborear. Você só sabe realmente uma coisa quando você saboreia. O que é saborear? É você sentir o gosto, é você passar por aquilo. Isso aí está no livro Receita de Vida Eterna, de Emmanuel. Vou passar essa daqui, vou terminar com essa pergunta. Qual o personagem que a gente escolhe ser na parábola? Essa é a pergunta que eu deixo para cada um de nós, me incluo também, para que a gente possa lembrar sempre da parábola de uma forma agora talvez mais, como eu diria assim, né? A gente fala assim: opa, estou sendo fariseu, opa, estou sendo levita, opa, agora eu sou hospedeiro. Não parece não? Mas isso vai ajudar a gente a nos situar muitas vezes em situações da vida onde a gente pode ser, digamos assim, né, ser provado, receber uma prova na vida. Eu quero agradecer a oportunidade aqui do Aprendizes do Bem, né? Espero que vocês tenham estado conosco aqui nessa viagem até a Galileia, nos tempos de Jesus, mas principalmente que a gente possa beber dessa água que mata a nossa sede e que nunca mais vai deixar a gente, né, com sede. A gente vai estar sempre perto do Mestre Jesus, que o Mestre Jesus possa nos iluminar, abençoar a todos. Muita paz, gratidão. Nós que agradecemos aí essa reflexão, aos nossos irmãos que assistiram, compartilhem o vídeo, levem essa fonte de vida, né, para outros irmãos, para que sejamos cada dia um pouquinho esse bom samaritano. Muita paz, que Deus abençoe a todos.